Boa noite, galera. Aí eu aqui de novo. Olha só, que coisa, né, gente? Tô falando com vocês que quando a gente tá ainda sob algum estresse, alguma coisa assim, a gente fica desatento, né? Na verdade, eu recebi o post da minha live, mas eu tô tão acostumada dela ser 21 horas que pra mim era automático, né? Eu agradeço aí as pessoas que obrigada. Tô aqui tentando um look, sabe, de que eu não morra de calor, porque eu vou começando a falar com vocês, vai me dando um calor. E hoje também não tá tão gelado igual os outros dias, né? É. Pois é, Janice, você tinha dado uma sumidinha, né? Que bom que você tá aqui conosco. Então é isso, né? Peço desculpas, perdão, porque foi absolutamente falta de atenção. As pessoas que me acompanham, né, sabem que ontem, por exemplo, eu fiz uma live cheia de anotações. Vocês viram que eu estava olhando o papelzinho? Por quê? Na verdade, eu não anoto as coisas que eu vou falar. Só que agora, assim, com esse estresse que eu tive, né, esse cabelo que também tá me estressando, com esse estresse que eu tive, eu né, da alergia que eu tive. E assiste todas depois? Que bom. Ontem, pois é, olha só a falta de atenção. Ontem também, a hora de salvar, eu apertei no botãozinho errado. Então a de ontem não teve jeito, né? Mas é isso, né? A gente precisa acolher nossos limites, fazer aquilo que é possível, né? Não sai tudo do jeito que a gente gostaria, mas é isso. O importante é que é muito bom estar aqui com vocês, né? Atrasada pela, pelo meu erro de atenção. E é legal, né? Sentir que a gente tá conectado, né, gente? Porque o povo começou a vir me avisar. Eu tava ali no banheiro. Obrigada, Rosângela. Tava ali no banheiro acabando de ajeitar as coisas, passar a maquiagem, amarrar o cabelo que tá molhado. Então eu falei, pois é, anotou tudo, né? Porque a de ontem foi pro espaço, foi pro universo, reverberar por aí. E aí comecei a receber mensagem, que eu estava escutando uns áudios, né, de relaxamento, enquanto eu me preparava para estar com vocês. E aí começou a chegar a mensagem. E a live? Eu falei, ué, gente, o que aconteceu? Aí que eu vi. Mas é até interessante isso, né? Porque a gente vai falar hoje de não se sentir limitado por aquilo que é alvo do nosso sofrimento. Nós precisamos acabar com essa ideia de perfeição, né? Nós podemos trabalhar com a ideia de melhoria, com a ideia de alta performance, excelência, mas perfeição é uma ideia enganosa. Ah, mas e alta performance e excelência? São termos hoje que a gente usa levando em consideração, inclusive, a análise de perfil. Não existe ninguém com alta performance em todos os aspectos da vida, único e exclusivamente porque as pessoas são diferentes. Elas têm personalidades diferentes. Boa noite, Aline. As pessoas reagem de forma diferente. O que é a personalidade? É a nossa forma de ser e reagir no mundo. Existem muitas, já falei para vocês. São vários estudos de personalidade. Alguns falam que a gente tem 4 ser humano, né? Outros falam que a gente tem 6, outros falam que a gente tem 8, 9. O que a gente conclui disso? Que na verdade existem diferentes tipos de personalidade. Então as personalidades elas são diferentes até para se complementarem. Por quê? Porque a vida é assim, uma complementariedade. A gente é uma espécie gerada pela criação, pelo Criador, uma espécie gregária, ou seja, de viver junto.
Uma espécie que se reproduz sexualmente. Isso significa que precisa dois indivíduos para gerar um. Isso tudo nos dá pistas. Entendeu? Presta atenção nisso. Se a gente vem de dois, a gente não vai ser um ser isolado. Ontem eu falei de cuidado. E o cuidado, ele é próprio da nossa espécie, que precisa cuidar um do outro. E não é cuidado só para sobreviver, não. Não é cuidado. Ontem eu falei bastante do corpo como exemplo, porque ele é mais óbvio para nós, né? A questão do corpo, da urgência de cuidar dele, no sentido de alimentação, no sentido de descanso, né? No sentido de mantê-lo em saúde, mas ele é a porta, é a janela que a gente olha e enxerga lá a mente e o espírito, né? A oração pessoal, por exemplo, ela é um alimento para o nosso espírito. A gente não come todo dia? Se a gente ora todo dia, a gente vai alimentando o nosso espírito. Mas nosso espírito precisa de alimento? Precisa. Ele precisa, porque quanto mais ele é alimentado, imagina lenha na fogueira, é essa lógica, mais ele se expandirá em sua potência, né? E não é só a oração que é um exercício do espírito, não. Nós temos aí no YouTube da Raízes o texto noológico. E o texto noológico, ele é exatamente um exercício de jaculatórias para trabalhar a expansão da nossa espiritualidade em suas potências. Criatividade, identidade, bondade, vontade e identidade, né? Por exemplo, quando a gente está aí numa crise de autoestima, numa sensação terrível de que nós não vamos dar conta ou de que a gente vai ser penalizado, nós precisamos trabalhar o nosso senso de identidade. Eu sou único, eu sou um ser único, eu não sou perfeito, mas eu sou bom. Isso são formas de trabalhar. Não sou perfeito, mas eu sou bom. Queridos e queridas, vejam bem, o cuidado que eu falei ontem, eu falei sobre basicamente algumas crenças que a gente tem que desconstruir para a gente acolher o cuidado e dar o cuidado. E uma delas é isso, é essa de que a crença de que todo mundo é igual e todo mundo tem as mesmas necessidades. E não é assim. As pessoas têm necessidades diferentes. A gente tem necessidade diferente de se nutrir. Haja visto o tamanho do prato que cada um faz, né? A gente tem necessidades diferentes de sentir prazer. Tem pessoas que sentem muito prazer com um tipo de música, tem gente que já detesta aquele tipo de música. A gente tem necessidades diferentes de ser motivado, de receber carinho, e assim a gente vai numa colcha de retalhos se complementando. Você que tem mais de um filho, você vê isso, que uma coisa funciona bem com um filho, mas aquela mesma coisa não funciona com outro filho. O cuidado, ele vai para além da necessidade. Ele vai para a questão, como eu disse, do gerar algo que é bom, não é? Do manter algo que é bom e do reparar algo que esteve bom. O cuidar, ele é para isso. E isso acontece para que a espécie continue, a espécie humana continue se agregando. Olha que coisa interessante. Quanto mais a gente se une, mais a gente se torna forte. Existe um documentário, eu amo esse documentário, eu falo dele infinitamente. Eu vi imediatamente quando ele chegou no Brasil, em 2005, me parece. E ele passou em cinema, ele chama Quem Somos Nós, já falei dele aqui muitas vezes. E em todos esses anos eu vejo Quem Somos Nós, porque eu vou pegando cada detalhe do documentário e daí vou fazendo outras pesquisas. Existe mais ou menos, se não me engano, entre os 30 a 37 minutos do documentário,
um depoimento interessantíssimo, que é uma pesquisa, um experimento de como que preces, orações, meditações podem atingir a realidade. Eu tô falando isso porque também é uma forma de cuidar. E o documentário, ele traz essa experiência que em Washington, no verão, existe, se não me engano, 25% de violência urbana, alguma coisa assim. Eu não vou saber os números, não sou boa em números, né? Mas, ou seja, por que o verão? Porque o verão as pessoas vão para a rua. Nós estamos falando de um país de clima temperado. Inverno não se vai para a rua, não é o nosso invernozinho aqui que a gente põe um capote e vai para a rua, né? É inverno mesmo, então as pessoas só vão para a rua no verão. Então, o verão de Washington, a violência é muito grande, muito homicídio, assalto, etc. E eles colocaram, acho que 4.000 líderes de muitas religiões unidos na mesma hora, se não me engano, 24 horas, para poder pedir a diminuição, pedir a Deus a diminuição da violência. Se a gente for trabalhar com termos religiosos, por exemplo, os evangélicos usam muito livramento, né? Pedir o livramento da violência. E qual não foi a surpresa de que, de fato, aquelas preces diminuíram a violência em 25%. Olha lá, quem somos nós? Gente, isso é um achado científico. Isso vem nos dar força, isso vem carimbar. Sabe aquela coisa assim, sabe o passaporte que carimba, você pode entrar no país? Sabe o documento que carimba e você tá tudo certo aí para você fazer um negócio? Sabe o carimbo do médico? Sabe, carimbo, qual que é o sentido de carimbo? Tá dando validação. Validação. É claro que a nossa fé, por si só, não precisa ser validada, porque é uma experiência pessoal. Mas quando, num nível social e até de cuidado, presta atenção no que eu vou dizer. Você está orando para alguém e você está numa super dúvida se essa pessoa vai receber o benefício da sua oração ou não? Lembra desse documentário? Ah, Raquel, mas ali reuniu um tanto de gente. Tá, mas você pode pedir gente para te ajudar, não é? Ou você pode fazer... Eu sempre falo aqui que a neurociência fala para a gente trabalhar uma causa mais ou menos 90 dias, então você faz... Muitas vezes, não é muitas vezes ficar o dia inteiro clamando, não. Mas muitas vezes 5 minutos por dia, no mesmo ponto, que o meu filho tem plenitude, que ele muda de vida e etc., que ele encontra a verdade. E você vai lá nos pontos que precisa. Porque a ciência já está batendo o carimbo de que essas preces, elas têm de fato uma influência na mudança da realidade. Então, frente a uma situação dramática como a do Líbano, como a da Síria, né? Como do vizinho, como dentro da nossa casa, como da pandemia, nós podemos sim clamar. A oração é uma forma de cuidar de que o impacto destruidor, que a coisa apocalíptica destruidora seja cessada. Não estou falando de fim do mundo, não. Mas estou falando da sensação do fim do mundo. Ok? Então, existem muitas formas de cuidar. E aqui eu vou começar uma história, porque hoje é a difícil tarefa de não se sentir limitado pelo seu grande sofrimento agora, né? Ontem eu ia contar essa história, mas não deu porque eu vou falando, dando tanto exemplo que acaba passando o tempo. Mas essa história, ela se encaixa aqui também. Porque ontem eu falei do cuidado e hoje eu tô falando do não limite. Não se limitar pelo sofrimento. É uma história desse livro que eu tenho dito para vocês lerem, Não Perdoe Cedo Demais.
talvez uma das melhores bibliografias que eu já li na vida, em termos de sabedoria de lidar com grandes sofrimentos, né? Muito sensacional essa bibliografia, né? Ela é da editora Verus, não tem mais novo no Brasil, então você tem que comprar pela estante virtual, Sebo, né? Sebo. Então aqui nós temos uma situação desafiadora, muito desafiadora. Envolve crime, envolve crianças, né? E mesmo assim, uma pessoa de muita sabedoria soube cuidar da situação em todos os níveis que ela exige, ok? Então vamos lá. Nosso amiguinho Tom, de 8 anos, vivenciou no jardim de infância uma das situações mais difíceis da sua vida. O professor Andy, da sua escola, era muito popular. Uma noite, ele saiu com amigos, bebeu muito e acabou se excedendo. O proprietário pediu que ele se retirasse. Ele então se retirou com muita fúria, voltou em casa, pegou uma arma e atirou no balconista. O balconista não morreu, mas isso já é um crime. Andy era professor de crianças pequenas. No dia seguinte, a orientadora da escola convocou uma reunião com a escola inteira. Os pais, que já haviam lido a respeito de Andy nos jornais da manhã, também foram convocados. A orientadora perguntou às crianças se estavam sabendo que o Sr. Andy Jones o que o Sr. Andy Jones havia feito. Depois perguntou-lhes como se sentiam a respeito disso. Presta atenção no verbo. Como vocês se sentem em relação a isso? O verbo é sentir. As crianças começaram a manifestar seus sentimentos. A maioria disse que estava com raiva do professor, que estava decepcionado com o professor, que estavam com medo do professor. E falaram que o senhor Andy Jones fez era muito ruim, ele era muito mau. Então ela disse assim: eu também sinto essas coisas, sinto raiva, não gosto do que ele fez. Aí as crianças olharam uma para a outra e começaram a dizer assim: mas ele é bom professor. Como é que nós podemos gostar dele se ele fez uma coisa tão ruim? Sem esconder sua emoção, a própria a orientadora disse: eu continuo gostando dele também, mesmo ele tendo feito algo tão ruim. Depois, perguntou às crianças se alguma delas já tinha feito algo tão ruim, e a maioria disse que não. Então ela fez outra pergunta. Se elas já tinham feito, se elas acreditavam que se fizessem algo muito ruim, elas deixariam de ser amadas pelos seus pais. A maioria disse que não deixariam. Os pais continuariam amando. Então, ela apontou para os pais do professor Andy Jones, que estavam lá na reunião, e disse: os pais do professor continuam o amando. Eu acho que deve ser assim que Deus faz com relação a cada um dos seus filhos quando seus filhos fazem coisas ruins. Ele continua gostando de nós, mas não aprova o que fizemos. Então, nós vamos aprender com Deus. Vamos continuar gostando dele, do professor, mas não vamos aprovar o que ele fez. Vamos manifestar o nosso amor por ele, escrevendo cartas, e vamos refletir que todas as vezes que fazemos algo ruim, podemos também passar por consequências ruins. Todas as crianças se apresentaram como voluntárias e começaram a escrever para o professor, cartazes e etc.
Bem ao contrário das crianças desta escola, muitos de nós aprendemos a nos ver como bons e amados quando agradamos, sobretudo nossos pais. E como maus ou nem tanto amados, ou muito dificilmente amados, quando desagradamos, sobretudo nossos pais. Assim ficamos divididos em um eu bom e um eu mau. Essa é a chave da nossa live de hoje, presta atenção. Assim ficamos divididos em um eu bom e um eu mau. Se nós nos vemos assim, como é que poderemos olhar os outros diferente? Se até nós duvidamos da nossa bondade, como podemos ver o mundo como bom? Se nosso interior é um conflito entre ser vítima ou opressor em todas as situações de nossa vida, quanto mais não nos parecerá natural e até mesmo instintivo, ou fugirmos das situações para não resolvê-las, ou partirmos para cima das situações resolvendo de forma inadequada. Prestou atenção nisso, gente? Olha que coisa sensacional. É exatamente porque a gente tem dúvida da nossa bondade. O ser humano é ruim, ser humano é ruim, ser humano é ruim, você é ser humano também. Exatamente porque nós temos dúvida da nossa bondade. É exatamente porque nós temos dúvida do nosso amor, de sermos amados. É que vivemos, como diz a psicologia, na ambivalência. Eu até faço esse movimento aqui, ó, porque provavelmente você já passeou de barco, né? Você fica desse movimento. Quem fica seguro dentro de um barco? Eu não estou falando de ter medo do mar, não. Porque você pode não ter medo nenhum, mas você fica balançando. Como é que você pega uma taça cheia e vai ficar balançando no mar? Como é que você toma uma sopa num barco? A ambivalência, ela acontece dentro de nós. Se eu acredito que eu estou agradando, eu fico bem. Não tá tudo certo. Aí é só alguma coisa acontecer de errado. Alguém falar mal de mim. Ou eu fazer algo e o resultado ser péssimo. Eu já começo a achar que eu não sou boa. Que eu não sou amada. Que eu não sou importante. Não é? E se no nosso interior isso existe no interior de todos os seres humanos. Até mesmo das crianças. Ou sobretudo delas, porque elas estão começando a construção desse eu. Eu sou bom ou eu sou ruim? Eu sou bom ou eu sou ruim? E aí nós temos várias coisas dramáticas para piorar tudo. Uma educação mal feita, né? Ah, mas não, você não é bom não, você fez isso, não, criança boa não faz isso não. Ah, que feiura, ah, fulano vai ficar muito chateado, papai do céu, nossa, só até fechou o olho, nem vai olhar mais para você. E aí eu vou me recolhendo frente a uma ameaça catastrófica, que é de não ser boa. Todo ser que não acredita-se bom, espera uma punição, viu? Ao contrário, quando tratamos os outros como ligados a nós, porque somos uma espécie, independente do que fazem, curamos a nossa própria divisão. Presta atenção nessa frase. Isso aqui é a cura da cura da cura. Eu disse ontem para vocês que nós precisamos acabar com a crença de que todo mundo é bonzinho. Porque se for assim, a gente abre as janelas e portas da nossa casa,
deixa o carro aberto, porque todo mundo é bom, quem que vai roubar a gente? Temos que acabar com essa crença. Porém, não podemos acabar com a crença de que de alguma maneira somos uma espécie que vive junto e, portanto, o mal que o outro faz também reflete em mim, mesmo que eu não esteja diretamente ligada a ele. Você não precisa de muita estudo ou intuição ou sensação para você perceber que o clima emocional no hospital é completamente diferente do clima emocional de uma festa. A gente é envolvido por aquele clima. Não tem jeito, o clima envolve a gente. Então não dá para a gente ficar neutro, como talvez a gente acredita que a gente ficará. Não fica. Não fica. Então a grande questão é o seguinte: eu estou ligada ao ser humano e eu sou o ser humano em essência. E na essência nós somos bons. Imagina a essência como uma luz, mas tem tampões em cima dessa luz. Agora presta atenção na frase de novo, depois que eu expliquei melhor. Quando tratamos os outros como ligados a nós, independente do que eles façam, curamos nossa divisão interior. Quando eu vejo o outro como uma pessoa boa, mesmo que tenha errado e, portanto, precisa de correção, o outro é meu espelho. Se eu vejo o outro bom, eu me vejo boa também. Uma tarefa muito, muito audaciosa que nós devemos nos dedicar a ela, né? Essa ligação nos leva a uma sensação de totalidade. E quando estamos assim ligados, existem sempre elementos surpresas, benéficos, que cancelam a crueldade de alguns aspectos da vida. Eu vou dar aqui um exemplo muito bobinho. Adoro exemplo bobinho, porque aí a gente entende. Se eu tenho uma questão para resolver e eu começo a pensar que alguém vai me ajudar a resolver aquilo, não é alguém resolver por mim, não. Eu estou dando responsabilidade para os outros, não, é minha. Alguém vai me ajudar, alguém sabe mais do que eu, alguém me orienta, alguém... Racionalmente eu já procuro essas pessoas, mas é além disso. Não é uma questão só racional. De alguma maneira, a vida traz essas pessoas para você. Agora, se você começa a acreditar que você está solitário, que você é solitário, que não tem ninguém por você, que nada de bom vai acontecer, você não enxerga nem o benefício que bateu na sua porta. Eu estou falando hoje de limite, de não se limitar, né? Diante do grande sofrimento. Tendo feito com que as crianças se lembrassem dos momentos em que, mesmo o professor tendo se comportado muito mal, ele havia recebido amor incondicional, a orientadora despertou naquelas crianças a capacidade de se manterem conectadas na essência do professor. Encorajou as crianças a se conectarem no professor, permanecer observando os aspectos bons do professor, e a partir daí observar também as consequências negativas de quando se comete um erro. Assim, essas crianças provavelmente foram conduzidas em suas vidas a não se dividirem como boas e más e tampouco o mundo. E assim foram desenvolvendo
maior habilidade de soluções criativas, soluções não violentas, soluções de aproximação. O restante de nós, eu, você, que não tivemos uma orientadora dessa, precisaremos aplicar muitas técnicas de cura para acabarmos com nossas crenças de bom e mal, de que tudo está resolvido magicamente ou de que tudo se destruiu instantaneamente. Podemos voltar repetidamente em técnicas que nos libertam de forma definitiva, porque aí vamos mergulhar em nossa essência de bondade. Gente, vocês pensam bem que você fosse a orientadora ou a diretora dessa escola? A primeira coisa é que nenhum pai vai querer mais que esse professor esteja lá, não é? E provavelmente ele realmente não retornou ao emprego. Provavelmente, não ali. Mas nem por isso ele precisaria ser penalizado além da pena que já lhe foi dada. É um crime e ele foi pagar pelo crime. Mas além disso ele ficar mal falado, além disso ele ser rechaçado, além disso ele ser tratado como o próprio demônio, aí vem do nosso desequilíbrio. E aí você pode pôr nessa centralidade para poder sair do limite daquilo que te faz sofrer tudo. Tudo. Põe você nesse lugar. Como você gostaria de ser tratado numa situação muito grave? Põe o outro no lugar. Como ele gostaria de ser tratado numa situação muito grave? E daqui eu não estou nem um pouco apontando para a possibilidade de isenções de penalidades. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça. Eu não estou falando da tal da vista grossa, deixa para lá. Eu não estou falando de colocar a sujeira debaixo do tapete. Não estou falando disso. Não é? Eu estou falando de que as penalidades, elas não precisam ser acima do que elas já são. Vamos falar uma coisa simplérrima para a gente entender. Eu gosto de coisa simplérrima porque simples é a nossa rotina, não é? Ela é muito simples, a nossa rotina. Ela pode ser pesada, mas ela é simples. Todo dia a gente acorda, todo dia a gente levanta, todo dia a gente tem obrigação para fazer, todo dia alguém tem que fazer almoço para nós ou a gente que faz, todo dia isso, todo dia café da manhã, todo dia tem remédio, todo dia tem, né? Todo mês tem conta para pagar. Não tem nada demais nessa rotina. O que tem são as surpresas que vêm nas entrelinhas da rotina. Então vamos falar de uma coisa simplérrima. Nós estamos na pandemia, ok? Nós estamos absolutamente impactados pela pandemia. Ou para melhor ou para pior. Agora vamos pegar os piores. Ah, não tem jeito mesmo. Não, é o apocalipse. Não, esse mundo tá acabando. Não, isso é castigo de Deus. Eu já falei isso em outra live. Eu vou falar isso para você. O problema já é a pandemia. O problema é real. O sofrimento é real. Nós estamos com mais de 100 mil mortes no nosso país. Nós estamos num colapso. Nunca morreu tanta gente da mesma causa. Nós estamos cada vez mais com Covid chegando em nossas famílias, ou até mesmo você já pode ter tido. O problema é real, o sofrimento é real. É uma doença que o ser humano não tem como curar. Isso é real.
E o que é o a mais? É você ficar alimentando isso. Tem jeito mesmo. Meu Deus, por que não devia ter acontecido isso? Ah, mas não sei o quê. Nananã. Isso é aquilo que não te mantém de pé. Tá? É aquilo que deixa você abatido. E aí você vai fazer o quê? Como não se sentir limitado pelo sofrimento que está te abatendo? Limpa a área. Limpa a ferida. Imagina que seu sofrimento é uma ferida. Não tem um negócio de limpar a ferida? Quem são os médicos, enfermeiros aí que estão me escutando? Como é que é o negócio? Tem que desinfectar a ferida. Limpa a ferida. Vai limpando. O que é demais aqui? O que é demais? Eu ficar pensando dia e noite no problema. Aí outro dia eu estava dando uma técnica para uma pessoa. Eu falei com ela assim, começa a repetir. Eu não preciso mais ficar pensando nisso. Porque isso já está resolvido. Não resolveu do jeito que ela queria, mas estava resolvido. Eu não preciso ficar pensando nisso. Fale isso para você 10 dias seguidos. Eu não preciso mais ficar pensando nisso e me escreve. Se não diminuiu muito. Mas você não vai falar uma vez só, não. Você vai falar 10 dias, umas 3 vezes. Eu não preciso mais ficar pensando nisso. Eu não preciso mais ficar pensando nisso. Porque o que eu tenho aqui é o agora. Gente, e eu estou falando, e eu sou como vocês. Eu já tive problemas gravíssimos que eu tive que perdoar pessoas, como todos vocês tiveram. E também pessoas tiveram que me perdoar, ou ainda tem. E o que acontece? A gente fica com aquilo na cabeça. Por que fulano fez isso? Por que fulano fez isso? Por que fulano fez isso? E aí vai adrenalina, cortisol, noite de sono mal dormida, e vai. Você lembra que eu falei ontem da Doninha, da onça, né? Ela ficou lá não sei quanto tempo, cuidando dos filhos no meio do mato com a espingarda. Ela não tinha mais isso, porque depois mudou para a cidade, mas, de certa maneira, aquilo veio com ela, né? Tanto é que fez uma insônia absolutamente crônica. Se alguém tivesse explicado para ela que ela precisava cuidar do psicológico dela após esse trauma de viver no mato e ficar à noite vigiando para a onça não comer os filhos dela, provavelmente ela teria vivido muito melhor, não é? Provavelmente ela teria tido noites de sono bem dormidas. Limpa a ferida, gente. Vai limpando. Limpar a ferida não é curar a ferida imediatamente, não. Inclusive, vou responder lá o grupo da mentoria, né? Achei bem bacana. A pessoa que falou assim, ó, comecei a fazer o exercício lá, foi me dar mais raiva. É natural. Não tem nada de errado, não. Você vai limpar a ferida. Nossa Senhora, quando a gente é criança, então, que a mãe vem limpar a ferida da gente, a gente quer avançar na mãe, né? Porque dói pra caramba. Mas quando limpa a ferida, você está no caminho da cicatrização. Existem erros gravíssimos que nós cometemos no nosso interior de ficar adubando umas coisas que não tem nada a ver. Quando algo dá errado, a gente acha que a gente é ruim, que a gente não merece. Ou outra que é ruim. Ah, o bom e o ruim. O bom e o ruim. Erro, não vamos ficar nesse erro não, gente. A pandemia tá aí, a coisa é grave. A coisa é grave mesmo. A coisa é gravíssima. Nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal. E se vão, né? Não no sentido do vírus agora, eu tô dizendo. Eu tô falando das consequências. Das consequências. Tem muita gente surtando, tem muita gente adoecendo, tem gente fazendo quadros esquizofrênicos terríveis. Mas se a gente ficar cada vez mais focado na tempestade,
menos manejo do barco nós teremos. É o que eu falo. O que é o sofrimento? É o navio que naufragou. Quando o navio naufraga, a gente só precisa de um bote. De um bote. Qual que é seu bote? Qual que vai te salvar agora? É limpar essas feridas que corresponde a limpar a tudo aquilo que vai reverberando fortemente dentro de você. Se você é uma pessoa que se sente explorada pelo outro, provavelmente, claro, você terá que tomar novas atitudes ao longo da vida e é até bom que você procure um profissional para se avaliar isso. Se é uma sensação ou se é uma realidade, pode ser os dois. Se é só uma sensação, você vai conseguir trabalhar isso no nível da limpeza da ferida. Eu não estou sendo explorada, eu estou apenas sendo demandada. Não existe exploração, eu estou apenas compartilhando os meus dons. Mas às vezes existe de fato uma relação. Ai, Adriana, muito obrigada, né? Mas, enfim, você até me desconcerta. Existe uma relação abusiva. E aí, sim, precisa para limpar essa ferida, meu amigo. Tem que, às vezes, sair de perto de quem está cutucando sua ferida todo dia. Eu já falei isso, eu vou falar de novo, tá? Vocês me perdoem, quem já escutou. A gente fica tão acostumado com a coisa ruim e a gente vai reverberando aquilo dentro de nós, né? Uma coisa impressionante como o ser humano tem essa capacidade, que uma vez atendendo um casal, eu atendi no 2º andar da casa, a minha secretária foi lá em cima, bater na porta para saber se estava acontecendo alguma coisa, porque um dos cônjuges gritava tanto com o outro que ela achou que estava todo mundo se batendo dentro do consultório. Aí eu falei, não, por incrível que pareça, tá tudo sob controle. Olha só, gente. Mas dentro dessas falas terríveis, um dos cônjuges chamava o outro, né, de burro o tempo inteiro. Então eu interrompi e falei assim, como é que você se sente? Fiz igual a orientadora aqui. Como é que vocês se sentem, né, com essa história do professor? Aí eu falei, como é que você se sente sendo chamada de burra? E ela disse assim, ué, mas eu fui chamada de burra? Eu falei, no mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Aí, né, o homem, não, doutora, não, peraí, eu estou perguntando para ela. Mas não é isso que eu quis dizer. Não, mas eu não sei o que você quis dizer. Eu tô falando da palavra burra. Falando da palavra burra, ela tem um significado. Quero saber o que ela sente. Quer dizer, a pessoa já estava tão ferida e tão espancada na própria ferida, aqui tudo é simbólico, essa forma de eu dizer, que ela já nem sente mais. Como que a gente não vai se sentir limitado se a gente não tem nem capacidade de reação? A gente tá lá escornado, né? Cada vez mais abatido na cama, cada vez mais descrente das relações, cada vez acreditando que o futuro não nos oferecerá mais nada de bom, cada vez mais acreditando que as relações são isso mesmo, então deixa do jeito que tá. Ah, isso mesmo, né? Deixa assim mesmo. Casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, filho é assim mesmo. Assim mesmo como? Que como assim mesmo? O seu jardim é assim mesmo, então? A sua horta é assim mesma? Você põe lá a semente nela uma vez e acabou? E Deus dará? Tipo, nem água vai ver. É assim mesmo? Vai acontecer uma coisa mágica lá na horta? Gente, vamos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos entender que para a gente não se sentir limitado,
a gente tem que fazer por onde? Se a gente água a horta, se a gente poda o jardim, a gente tem que fazer isso por nós, pelo outro, pela humanidade, por Deus, não que Deus precise de mim. Mas ele viu que tudo era bom, então eu vou honrar isso que ele fez. Ele viu que tudo era bom, eu vou honrar isso que ele fez. Ah, Raquel, você é certinho? Não, hoje eu já errei com vocês. Se não fosse me avisar, errava mais ainda. Eu já errei com vocês em 15 minutos. Tem nada de certinha eu. Nada. Mas eu tenho princípios, eu tenho valores. Então, se eu erro, eu me dou o direito de consertar. Eu me dou o direito de consertar. Às vezes tem consertos que duram anos, viu, gente? Tem consertos que duram anos. Eu fico até emocionada. Porque quando eu vejo que algo que eu acreditava que estava perdido vai se renovando e vem aquele brotinho e aquilo começa de novo, aqui eu não estou falando de planta, eu estou falando de situações. Eu falo, meu Deus, como a vida é poderosa! Como isso é sensacional! Como o Espírito ressuscitador está presente. Como que o tempo não tem a última palavra. O que tem a última palavra é o que a gente vai colocar atenção. Não é? O que tem a última palavra é o que a gente vai se debruçar para. Isso tem a última palavra. Porque tudo já está garantido de alguma maneira. Né? Seu coração está batendo aí. O meu também. O cérebro está funcionando. Não é? Nós estamos enxergando. Nós temos a noite para dormir. Amanhã é segunda-feira. Hoje é dia dos pais. De alguma maneira, nós temos sim gratidão a eles, mesmo que a relação tenha sido muito dolorosa, mas minimamente, pelo menos alguma coisa, pelo menos te gerar, né? Seu pai te gerou. Então, muitas coisas já estão garantidas. E as outras? Nós vamos trabalhar por elas. Nós vamos trabalhar por elas. Eu me lembro bem, gente, eu quero que vocês saibam muito fortemente, eu acho que vocês já percebem isso, né? Vocês que me seguem. Eu não sou uma pessoa que acredita em milagres no sentido da magia, assim, tum! Não. Ah, Raquel, mas você acredita que Deus faz milagre? Óbvio, óbvio, a própria vida é um milagre. Tem nenhum sentido racional de ter vida no planeta Terra. Não existe sentido para isso, racional. Então é óbvio que tudo é um milagre, vamos dizer assim. Mas eu estou dizendo dessa ideia milagrosa, assim, daquela coisa, amanhã cedo eu vou amanhecer rica, por exemplo. Mas eu super acredito em processos. Super acredito. Super. E uma das pessoas que mais eu amo ter investido nisso foi exatamente a criança lá no Ceará, que na hora que eu estava falando do processo que eu fiz com ela, curiosamente, ela entrou no salão com a família. Quem estava aí no Ceará pode me confirmar isso, não é? Foi do ano passado. Essa criança, ela tinha câncer de cérebro. Ela tinha 4 aninhos, uma menina. E eu estava viajando. E quando cheguei a BH, na sede da minha clínica, uma das pessoas que trabalhava lá
Falou assim, teve uma família aí te procurando. Você precisa de ver que dó. Eu já não gosto disso. Falei, ué, dó por quê? Você lembra, né, Alessandra? Gente, dó, que dó. Dó da família? Tipo assim, como assim, gente? A pessoa veio aqui pedir ajuda, ela não veio aqui buscar a nossa pena. Você também, Maria, né? E eu falei assim, mãe, mas dó por quê? Por que essa família é digna de dó? Falou, não, porque eles trouxeram a menininha deles que tá com câncer. Ela tem 4 anos e ela já está toda deformada, Raquel. Ela está toda inchada. Ela não tem tônus muscular. Eu falei, e o que você fez? Ué, eu falei que você não tava. Eu falei, hã? Como assim, gente? Como é que manda uma família embora? Não, mas eles falaram que não tem dinheiro para pagar. Gente, não tô falando de dinheiro, não, gente. Eu tô falando que no mínimo, a gente precisa dizer que nós temos que trabalhar o inconsciente desta criança. É o mínimo. O mínimo. Ô, querida, fala quem é seu filho, quem sabe a gente consegue retomar, né? Olha só, aí eu falei, não, manda chamar a família lá. Não, mas não tem dinheiro para eu não tô falando de dinheiro não, gente. Eu tô falando da gente entender o que tá acontecendo. E aí foi, levou a criança lá no horário do meu almoço. E a situação era essa, já era um câncer já que estava tomado totalmente a base cerebral. Ô querida, entre em contato conosco de novo pelo telefone do SPA, vamos ver se a gente retoma isso aí, tá bom? Então, o que aconteceu? A criança, ela, dentro do aspecto da medicina, desenganada. Eles não iam fazer mais nada por ela. Ela não falava mais, ela não andava. E aí eu expliquei para eles, eu falei, vão trabalhar o inconsciente dela, vocês vão falar isso para ela, falar que ela não precisa sentir culpa, que ela não precisa carregar um ônus que não é dela, o adoecimento tem a ver com algum ônus que a pessoa sente no inconsciente, tal. Essas coisas que eu venho falado para vocês. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso, lógico. Lógico. Com 15 dias a menina melhorou fortemente. Ela melhorou tanto que o pessoal da oncologia animou de tratá-la. A médica dela largou o caso. Falou, eu não tenho condições de tratar esse caso porque essa menina melhorou demais. Não é? Aí eu pergunto aqui. Aí ela teve que ir para outro médico. E aí ela foi entendendo um tanto de coisa, né? Foi muito legal. E ela até falou isso lá, né? Na frente de todo mundo. E ela queria ser bailarina, né? Então ela depois foi ficando boa, Depois ela quis ir lá dançar para mim e dançou. Tava realmente uma performance maravilhosa. E lá no dia do Seara, né? Que se encontra lá em Viçosa, eu perguntei para ela assim... O que você quer ser quando crescer? Eu achei que ela ia falar bailarina, né? Aí ela respondeu a frase da técnica. Eu quero crescer, desenvolver e ser feliz. Adorei! Eu falei, meu Deus, já incorporou a verdade, né? Então, o que limita? Até um câncer terminal pode ser, não é? Câncer terminal de alguém da sua família. O desafio que você tem pela frente aí, de refazer a sua profissão pós-pandemia, o desafio financeiro, o desafio de talvez retomar, né, as bases positivas aí do seu casamento. E aí eu pergunto o seguinte, se diante de um câncer terminal de cérebro, a gente não recuou, por que a gente recuaria diante de outras coisas? Eu não tô aqui sendo Mulher Maravilha, não. Porque tem gente que vai morrer sim. Mas até para morrer, morre-se com dignidade, com interesse, como meu pai, né? Meu pai morreu de CA, de câncer de osso, todo o corpo tomado, sem nenhum sintoma. Uma bênção total.
Uma bênção total. Pois é, Joyce, minha querida. No passo a passo, você vai ter a resposta. Não precisa tomar atitude drástica, não. A gente tem umas ideias, assim, de que as coisas têm que ser drásticas, né? Tô perdendo tempo, deixa eu tomar logo a decisão. Não adianta tomar uma decisão que a gente não está amadurecido para ela. Você não perde tempo, mas depois você perde saúde. Né? Eu lembro de um senhor que pediu aposentadoria e poderia ter ficado mais tempo, mas perdeu a saúde total depois disso. Porque ele achou que a vida piorou, a filha adoeceu, a filha inclusive veio a óbito, porque ele tinha ele tinha achado que a filha tinha adoecido, porque ele perdeu o emprego. Ah, meu Deus, isso aí tem que limpar essas feridas dessas crenças. Perdeu não, né? Porque ele aposentou. Eu quero, assim, finalizando, gente, sobre como não se limitar pelo maior sofrimento que você está vivendo agora. Eu quero que você pense muito qual é o sofrimento que você está vivendo. Não é assim, não é contar história, não. É assim, o meu sofrimento é essa ansiedade se eu troco de emprego, o meu sofrimento é o meu filho, que a relação não tá boa, o meu sofrimento é isso ou aquilo, tá? Eu quero que você delimite qual é o seu maior sofrimento. Sofrimento é aquilo que te faz vulnerável, aquilo que te dá aquele incômodo, ou que está doendo seu corpo, ou que está derrubando suas crenças, tá? Qual é o sofrimento? A partir daí, vai me escrevendo lá no direct, porque aí a live da sexta-feira eu vou fazer baseado nos maiores sofrimentos que foram ditos ali no direct. Você sabe escrever no direct? Lá no privado. Ah, Raquel, posso comentar nessa live de hoje? Pode também, mas lá todo mundo vai ver, né? Qual é o maior sofrimento que você tem vivido? O que tá tirando você do lugar, vamos dizer assim, do encaixe? E se forem vários, né? Boa, Aline. Boa. Você tenta identificar o que talvez seria o mais fundamental, porque dentro dos vários sempre tem um que dá uma piorada na gente. E talvez ele deixe a gente mais abalado e sem condições de mexer com os outros. Então, identifique qual é esse sofrimento. E aí já vem uma dica. Seja qual sofrimento for, quanto mais você concluir que não existe solução, que você não é bom, ou que o outro é que foi ruim com você e não tem mais jeito de resolver, então presta atenção. Quanto mais você acreditar que não tem solução mesmo, que você não é bom, por isso que você deve estar sofrendo assim, ou que o outro que não é bom fez algo errado com você e isso não tem mais conserto, mais difícil será para resolver. Então, além de identificar o sofrimento, vai identificando aí, diante de tal sofrimento, você está sentindo o quê? O outro que não é bom, eu que não sou bom, eu que não sou amado, é o outro que é, o quanto que eu estou desacreditado. Vai anotando isso tudo aí, porque na live da sexta-feira nós vamos trabalhar isso. Olha só, hoje é domingo, live de início de semana. O que nós vamos fazer por nós? Vamos responder essas perguntas e trazer tudo anotadinho. Amanhã não tem live, tá, gente? Porque eu tenho uma reunião, tá? Ai, que bom, Mariluce, que bom. Eu tenho uma reunião amanhã. Aqueles que quiserem entrar em contato aí, entrem em contato, peguem o telefone. Eu tenho 20 segundos para desejar uma semana realmente de limpeza de nossas feridas, ok? De limpeza de nossas feridas, da alma, do relacionamento, do corpo, das finanças. Boa noite. Abençoada semana.